Salve rapaziada, estamos aqui para fazer mais um vídeo para vocês e eu preciso dizer uma coisa, esse vídeo aqui é muito sério, é um assunto muito delicado, mas eu quero trazer ele de uma maneira bem clara e bem natural, apesar de ser algo muito sério, tá? A gente vai falar sobre o grande pecado. A questão é essa, existe pecadão e pecadinho? Aos olhos de Deus isso não existe, pecadão e pecadinho. Mas aos nossos olhos, diante da nossa postura, diante da nossa conduta, existe um pecado muito grande e existe um pecado muito pequeno? Vamos dar uma conferida nisso, mas antes eu preciso, como sempre, pedir pra você duas coisas. Primeiro, se você tá vendo esse vídeo e não curte o nosso canal, não se inscreveu no nosso canal ainda, faça essa gentileza agora, em nome de Jesus, e clica no botão para se inscrever no canal. Você pode curtir o vídeo, a segunda coisa é curtir o vídeo. E se você comentar então, cara, com certeza aí tua coroa no céu vai estar cheia de pedrinhas, beleza? Vamos pro assunto então. Esse assunto é exclusivamente baseado, eu fiz umas anotações aqui no meu computador e trouxe o livro para vocês verem. Ele é baseado e na verdade é replicado, eu tô replicando aqui, tudo que eu vou falar para vocês é baseado no capítulo 8 desse livro, Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Pra mim, foi o capítulo que mais me impactou, que mais me desafiou e que mais me confrontou. Outra coisa que eu preciso te falar é que não é porque eu tô gravando um vídeo, não é porque eu tô te trazendo uma novidade pra gente, falando algo sobre isso, que eu também não precise buscar isso, que eu também não preciso correr atrás disso. É algo que a gente precisa lutar muito, tá? E agora, de fato, eu vou entrar no assunto que é o grande pecado. Esse vídeo, então, ele vai tratar justamente sobre o maior pecado de todos, porque esse pecado ninguém assume. Raramente alguém assume esse pecado, raramente alguém fala de peito aberto, fala, putz, eu tenho esse problema, eu tenho esse vício, eu tenho isso como falha em mim. Ninguém, ou a grande minoria das pessoas assume, e é algo que quanto mais nós temos, mais a gente detesta nos outros. Esse pecado, quanto mais eu tenho, mais eu detesto no outro. Ou seja, se eu tenho muito disso, eu olho pro outro e falo, cara, esse cara não presta, não gosto dele, não tenho nada, não vou com a cara dele, não curto ele. Por quê? Porque quanto mais eu tenho esse pecado, mais eu detesto no outro. E o pecado que eu tô falando é o orgulho. A gente costuma falar que ele é o líder da banda dos pecados. O orgulho é o primeiro pecado, é o pecado original, é o pecado que começou com Lúcifer, é o pecado do diabo. Tá? Ezequiel capítulo 28 fala o seguinte, Deus fala que Lúcifer andava com Deus no Éden, estava na criação, andava no meio do jardim, andava no meio da presença de Deus, até que se achou maldade em seu coração, pois ele não contentou-se com a posição que ele era e ele quis tomar o trono de Deus, ele quis ser igual a Deus. E esse foi o pecado de Lúcifer, o orgulho de querer algo mais do que ele realmente é. E o que o C.S. Lewis fala aqui, que é o grande pecado, ó, eu até separei aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ler, o grande pecado, tá? É o nome desse capítulo e aos poucos eu vou lendo algumas coisas pra vocês também. Mas por que é tão perigoso assim? Por que esse pecado é tão problemático? Bom, como eu falei, quem tem não assume, quem é orgulhoso nunca vai falar, eu sou orgulhoso de peito aberto. Quem é orgulhoso vai sempre olhar pro outro e odiar o fato de o outro ser orgulhoso, ele vai falar, nossa, como o Luan é orgulhoso. Por quê? Porque eu sou tão orgulhoso que eu fico olhando e reparando o orgulho no outro. Olha só esse trecho aqui do livro, que diz o seguinte, ele fala assim, ó, na verdade, se você quiser descobrir o quanto é orgulhoso, a forma mais fácil de fazê-lo é perguntar-se, quanto eu detesto quando outras pessoas me inferiorizam, ou se recusam a me dar atenção, ou dão palpite, ou são condescendentes comigo, ou são exibidas. Em outras palavras, ele está falando assim, quando você olha para os outros e vê neles problemas, vê neles defeitos, vê neles que eles não te dão atenção, que eles não te valorizam, ou que eles não estão nem aí pra ti, tá bom, Taveira, legal esse vídeo, posso finalizar já. Coisas desse tipo são características de pessoas orgulhosas. E ele continua, a questão é que o orgulho de cada pessoa está concorrendo com o orgulho de todos os demais. É porque eu quis ser o destaque da festa que eu estou tão chateado que outra pessoa o tenha sido. Dois bicudos não se bicam. É o que essa frase evidencia o que o orgulho é essencialmente competitivo.
Sabe qual é o maior exemplo de orgulho? É quando a gente chega num lugar onde a gente quer ser o centro das atenções e a gente não é. Tem outra pessoa que a galera tá falando, tem outra pessoa que a galera tá conversando e a gente alimenta uma certa inveja que na verdade é fruto desse orgulho, porque a gente queria estar lá, a gente queria ser o destaque, a gente queria ser quem teria toda a atenção das pessoas. Então surge dentro do nosso coração o orgulho, tá? O orgulho, ele é essencialmente competitivo. Eu olho para o outro e eu desejo ter aquilo que o outro tem, não porque eu quero o que ele tem, mas porque eu quero mostrar que eu tenho mais. O orgulho gera em nós esse sentimento de competição, de sempre querer mostrar para o outro que eu tenho algo a mais, que eu quero ser mais que ele. O orgulho é pior que a ganância. A ganância é querer ter o que o outro tem. O orgulho é não precisar do que o outro tem, mas querer ter, só pra provar que você tem valor ou tem algo a mais. Imagina uma cena onde tem um rapaz que namora uma menina, e o outro cara, ele é tão orgulhoso que ele vai fazer de tudo pra roubar a menina desse cara. Isso o C.S. Lewis fala no livro, ele vai fazer de tudo pra roubar a menina desse cara. Não porque também ele tá apaixonado pela menina, ou porque ele gosta da menina, mas sim porque ele quer provar que ele é mais homem, ou que ele se deu melhor, ou que ele tem mais possibilidade de conquistar aquela menina do que o próprio namorado dela, porque ele quer mostrar, ele quer ter o orgulho de falar, eu consegui. É o garanhão do colégio, é o menino que pega todas as meninas, é o adolescente que passa o rodo geral e fala, eu sou o cara, eu consegui. É o pecado do diabo, o pecado da exaltação do eu. Você tá vendo como o orgulho ele traz junto consigo uma multidão de outros pecados, uma multidão de outras imoralidades? Por quê? Porque ele vai produzindo dentro de nós esse desejo insaciável pelas coisas, esse desejo insaciável pela atenção, pelo poder, pela autoridade, por ser benquisto, por ser querido por todo mundo, e faz a gente ter atitudes aí, cara, completamente pervertidas, tá? Eu quero ler um outro trecho, um outro trecho para ti, tá? Que tá aqui na página 168. Vou mudar aqui, ó. Eu deixei separado. Pois é claro que aquilo que o orgulho realmente aprecia é o poder. E não há nada que faça uma pessoa se sentir tão superior aos outros quanto ser ela capaz de manipulá-los como soldadinhos de chumbo. Sabe quando você percebe que você é orgulhoso? Quando você quer ficar manipulando os outros. Quando você quer colocar fulano contra ciclano. Quando você quer que as pessoas façam as coisas por você. Enfim, quando você quer dominar sobre as pessoas. Quando você quer realmente mostrar para elas que você tem autoridade, que você manda nelas, que elas são inferiores a você. Olha só, outra coisa. O que faz uma menina linda espalhar tormento por onde quer que vá para coletar... É uma pergunta isso, cara, não é uma afirmação. Olha só que interessante esse exemplo. O que faz uma menina linda espalhar tormento por onde quer que vá para coletar admiradores? Certamente não é o seu instinto sexual, pois esse tipo de garota às vezes é muito envergonhada. Isso é o que o C.S. Lewis está falando. Agora o que faz ela querer ser admirada por todos os rapazes é o orgulho. O orgulho é competitivo por natureza e é por isso que ele vai cada vez mais longe. Se é o caso de eu ser um homem tão orgulhoso, então quando houver outro em todo mundo que seja mais poderoso, mais rico, mais inteligente do que eu, ele será meu rival e meu inimigo. O orgulho tem essa característica de produzir a inimizade, porque eu quero ser mais importante que o outro, eu quero ser melhor que o outro. Cara, que coceira na orelha aqui. Enquanto você for orgulhoso, cara, você jamais vai conhecer a Deus. Sabe por quê? Porque Deus está onde? Deus está acima de nós. Deus está num lugar de alta posição, a palavra fala. Quando eu sou uma pessoa orgulhosa, eu sempre quero olhar para os outros de cima para baixo. Eu sempre tento menosprezar os outros e me colocar numa posição superior. Então eu nunca tenho a capacidade, o orgulhoso nunca vai ter capacidade de olhar para cima. Ele vai estar sempre olhando para baixo. A gente não vai conseguir, nunca vai ser capaz de enxergar e de ver Deus. Por quê? Porque a gente está sempre olhando de cima para baixo. E não é embaixo que Deus se encontra acima de nós, nas alturas. Aleluia, glória a Deus, xaramanaias. Agora olha só, verdades para quem é orgulhoso. Primeira verdade, o seu Deus é um Deus imaginário. Tá? Olha só o que C.S. Lewis fala. Essas pessoas, elas pagam alguns tostões de humildade imaginária para ele e, em troca, obtêm milhões em termos de orgulho diante dos seus companheiros. São os mais conhecidos como fariseus. Eles adoram a um Deus imaginário, que é um Deus que serve eles. Por quê? Porque eles são tão orgulhosos para reconhecer o Deus verdadeiro que eles criam um Deus para eles. E aí o que você faz com esse Deus? Você finge orar,
você finge ser cristão, você finge servir a Ele, você finge amar a Ele, quando na verdade você não está servindo ao Deus verdadeiro. O seu Deus é um Deus que você criou, porque você é tão orgulhoso a ponto de fazer isso. Verdades que são sérias, mas a gente precisa refletir. Outra coisa sobre quem é orgulhoso, outra verdade sobre quem é orgulhoso. Eu anotei aqui, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos milagres. É aquele texto de Mateus capítulo 7, versículo 21, que é a característica principal daquelas pessoas que se dizem conhecedoras de Deus, se dizem íntimas de Deus, mas na verdade, cara, são pessoas que nunca conheceram. Jesus fala assim, olha, apartem-se de mim, malditos, eu não conheço vocês. Eles falam, mas Senhor, a gente fez milagres em teu nome, a gente fez maravilhas em teu nome. Jesus fala, eu não conheço vocês. Porque o orgulhoso, ele não cria e ele não adora ao Deus verdadeiro. Ele adora o seu próprio Deus, o Deus imaginário. Outra verdade, o orgulho, ele traz uma falsa sensação de bondade de ser bom, de ser excelente, de ser perfeito. Olha só o que ele fala aqui também no texto. Sempre que a nossa vida religiosa está nos fazendo pensar que somos bons, acima de tudo, que somos melhores do que os outros, certamente estamos sendo influenciados não por Deus, mas pelo diabo. O que C.S. Lewis está querendo dizer e o que a palavra de Deus fala sobre isso também é que o orgulho, ele é um pecado que o diabo coloca em nosso coração. Ele coloca no nosso coração e fala assim, ó, lancei aí a pedrinha para vocês, agora vocês vão ver o estrago que ela vai fazer. E ele lança isso dentro do nosso coração ao ponto de a gente transformar, inclusive, aquilo que a gente faz de bom na igreja, a nossa vida religiosa, o nosso pseudo-cristianismo, em algo que vai nos trazer destaque, que vai nos trazer vanglória. E não há nada de honroso em querer ter a honra que não é nossa. Vou repetir a frase. Não há nada de honroso em querer ter a honra que não é nossa. Se a honra é de Deus, por que a gente quer? Por que a gente precisa? Porque a gente é orgulhoso. Tá? Outra verdade sobre o orgulho. O diabo usa o orgulho como falsa autoestima. Tá? Uma coisa que o C.S. Lewis também fala aqui, ele fala, não, mas veja bem, você não é orgulhoso, você só tem uma estima elevada, você tem uma autoestima positiva, né? Você se valoriza, você se ama, você se curte. E o que o diabo aproveita, ele usa essa experiência para piorar a situação. Às vezes, por exemplo, o orgulho pode te curar de um medo. O orgulho pode te curar de uma sensação de insegurança. Você acordar de manhã e falar assim, não, eu vou conseguir, eu sou o cara, eu sou filho de Deus, eu sou ungido do Senhor. Eu sou poderoso aqui, Deus me ungiu, Deus me escolheu, eu posso, eu consigo, eu sou capaz. E aí você vai lá e enfrenta uma situação difícil, de medo na sua vida, e você passa por aquilo. Aí você fala, nossa, tá vendo? Minha autoestima tá boa. Mas cuidado, isso pode ser o orgulho. C.S. Lewis fala que o orgulho é como se fosse um câncer. E ele coloca o câncer para curar uma dor de garganta na tua vida. Então, às vezes, ele usa o orgulho para tirar um outro pecado de menor efeito, mas que, na verdade, esse orgulho está destruindo por dentro todas as tuas células espirituais aí de santidade e te mandando diretamente pro inferno, beleza? Eu anotei aqui o mais utilizado e a estratégia mais utilizada pelo diabo na pós-modernidade, nos dias de hoje, é essa frase: você é filho de Deus, tome posse, não aceite. Não aceite a derrota, não aceite a tristeza, não aceite o medo, não aceite a insegurança, não aceite, tome posse. E eu vi esses dias, achei muito legal, não sei quem compartilhou no Instagram, acho que foi até o pastor Jonas que compartilhou, ele falou assim, tem dias que você acorda cantando como Davi, mas tem dias que você acorda na caverna como Elias. Tem dias que você está feliz da vida, glorificando a Deus por tudo. E tem dia que você está falando, Deus meu, por que me abandonaste? O que significa isso? Que isso faz parte da nossa vida, as tribulações, as dificuldades, as alegrias e as festas também. Agora, você não pode se auto-iludir, ou se deixar iludir pelo diabo, de que você é tão especial para Deus, tão escolhido de Deus, tão ungido de Deus, que você não possa passar por uma dificuldade. Quando você entra nessa onda, cara, é muito engraçado porque eu fico imaginando o diabo, ele vai lá no inferno, ele abre o micro-ondas, coloca uma pipoca lá de micro-ondas para bater, a pipoca estoura, ele tira, senta nas poltronas com os demoninhos, distribui a pipoca para os demônios e fica assistindo de camarote a nossa vida sendo destruída. Porque ele jogou a ideia de que nós somos especiais demais para passar por dificuldades, de que nós somos santos demais para passar por dificuldades, e agora ele está rindo na nossa cara porque ele conseguiu fazer com que a gente cometesse o mesmo erro que o dele, querer ser algo que nós não somos. E agora eu quero finalizar contigo, trazendo o oposto disso, a prova real de que Deus está contigo, porque até agora parece que eu só tô malhando pau, né? Tô falando todo mundo é orgulhoso, todo mundo vai pro inferno e tal, mas não, cara, existem algumas maneiras, deixa o carro de som passar. Primeira prova real de que Deus está contigo.
seja menos, ou seja menos, né, como a galera gosta de brincar. Cara, seja menos. Se veja não como alguém especial demais para Deus, escolhido demais para Deus, único para Deus, mas se veja como alguém que recebeu de Deus algo que não merecia. Se veja como um mendigo que recebe o maior dos presentes, a maior da restauração, cara. Quando a gente se enxerga nesse ponto de que realmente nós somos amados por Deus, somos restaurados por Deus, somos especiais para Deus, somos criação dele. A palavra de Deus diz que Deus criou tudo e tudo era bom. Quando ele criou o ser humano, ele viu que era muito bom. De fato, nós somos isso. Só que o sentimento é de gratidão, não um sentimento de poder, de autossuficiência, mas de que eu não merecia e eu recebi. Então, primeira coisa para você ter certeza que Deus está contigo, que não é o orgulho que está dominando a tua vida, é seja menos. Seja menos, cara. Diminua. O Paulo fala isso, né? O importante é que eu diminua e que ele cresça, tá? Então, o objetivo é esse. Quando os discípulos de João encontram João e falam: João, quem é que a gente segue? Jesus, você? João fala: esse é o Cordeiro de Deus, tá? Ele é o Filho de Deus, ele é o que vai tirar o pecado do mundo, é ele que vai nos salvar. Não se trata do nosso ego, não se trata da nossa vontade. Por isso que Jesus brigava tanto com os fariseus, cara. Porque os fariseus estavam atrás da ovação, nem sei se existe essa palavra, depois a gente vai pesquisar. Ele estava tanto atrás que as pessoas gostassem dos fariseus, que eles brigavam com Jesus, porque Jesus atraía as pessoas, assim como Jesus me atrai, e Jesus atrai você também. Então se renda a isso. Segunda característica, tenha sentimento de gratidão, tá? O sentimento de gratidão, ele é diferente do orgulho, principalmente quando você agrada as pessoas e as pessoas te elogiam. Não tem uma falsa modéstia de falar: não. Não, saber receber elogios é fundamental, mas existe uma questão muito séria aqui sobre isso, porque há uma linha muito tênue entre receber o elogio e receber a glória por ter feito aquilo. Por exemplo, você faz algo que ajude alguém e as pessoas te elogiam, falam: poxa, Taveira, poxa, Luan, que legal, cara, você fez isso, ficou muito legal. O que ficou legal foi o que o Luan fez. Só que aí o Luan, como é que ele pensa, como é que ele imagina? Ele fala: nossa, eu sou demais, velho. Nossa, eu sei, gente, obrigado, porque eu sou o cara. Tá vendo como ele recebeu o elogio, mas ele trouxe pra dentro do orgulho dele, ele trouxe pra dentro do coração dele e não ficou naquilo que ele fez. Então, quando a gente recebe um elogio, seja por uma palavra legal, seja por uma atitude legal, ou na empresa, ou no colégio, ou na escola, mantenha o foco no elogio. Tá? Agradeça, mantenha um sentimento de gratidão no elogio. Prova real de que Deus está contigo. Terceira prova real é quando você não cura vaidade com orgulho, tá? O que é vaidade? Vaidade, eu anotei aqui, é a falta de admiração própria e precisa que os outros façam isso por você. Então, o vaidoso, ele não tem admiração própria, ele não se ama. Então ele precisa que os outros o amem, tá? Agora, como é que a gente cura isso com o orgulho, né? A maneira errada de se fazer é ser mais que qualquer um, querer que os outros te elogiem. Então, como é que você vai curar a vaidade? Se você não curar a vaidade com o orgulho, querendo que os outros te elogiem mais, querendo chamar mais a atenção dos outros, isso é um sinal de que Deus está contigo. Então, não cure a sua vaidade com o orgulho, tá bom? Quarta coisa, saber que Deus não é orgulhoso ao condenar o orgulho. Tem gente que fala assim: então quer dizer que Deus é orgulhoso, porque ele não quer que a gente seja orgulhoso. Quando o diabo quis ter o lugar dele, ele ficou furioso e mandou o diabo pro inferno, porque ninguém pode tomar o lugar de Deus, só Deus é o orgulhoso. Não é disso que se trata, não é do orgulho de Deus que a gente está falando, tá? O que Deus realmente quer é que a gente experimente uma relação com ele, em humildade. Deus, Jesus, foi o único Deus, a única divindade, a verdadeira e eterna, que se fez servo. Filipenses capítulo 2 fala que Jesus se humilhou à forma mais humilde. Então como é que esse Deus tão orgulhoso faria isso por mim e por você? Como é que esse Deus tão orgulhoso seria capaz de tomar as nossas dores e morrer em nosso lugar? Não tem como achar que Deus é orgulhoso ao ponto de nos condenar porque nós queremos ser orgulhosos também. O orgulho surgiu no coração do diabo e o diabo tenta colocar essa ideia na nossa cabeça. Deus não é orgulhoso, tanto que Jesus Cristo morre a pior morte que pode se ter. Por quê? Por causa do amor e por causa da graça dele. Para finalizar aqui, seja como Paulo, né? Como é que eu sei que eu sou que Deus está comigo e que eu não sou uma pessoa completamente orgulhosa? Paulo, quando ele se converte ao cristianismo, quando ele é encontrado por Jesus, passa o tempo, ele começa a pregar, ele vira um apóstolo de Cristo, e é uma das coisas mais interessantes que ele fala assim: olha, eu considero hoje tudo que eu tenho, todo o ensino, toda a experiência, eu sou um cara muito letrado, eu sou um cara muito inteligente, mas eu considero isso tudo como esterco, eu considero isso tudo como perca. Para quê? Para que o nome de Cristo, por causa de Cristo, para que Cristo seja glorificado. É essa atitude que a gente precisa ter. Atitude de desapego, atitude de entrega, atitude de abnegação. E a última coisa realmente agora, ser realmente humilde não é ser alguém que fala o tempo todo:
menos de mim, ai, para, eu não sou nada, não, que isso, tá tudo bem, não, é verdade, obrigado, tal. Não, velho. Ao invés disso, a pessoa apenas vive, a pessoa apenas é feliz. A verdadeira humildade não está na falsa modéstia. A verdadeira humildade está em ser natural. A verdadeira humildade está em reconhecer Deus acima de todas as coisas. A verdadeira humildade está em olhar para o próximo e abraçar ele. A verdadeira humildade está em não querer que o outro se ferre, se perca, para que você se dê bem. E para finalizar, eu acho que eu falei para finalizar umas 5, 6 vezes, mas é que tem tanta coisa legal aqui. E para ser humilde, o que o C.S. Lewis fala aqui no livro, a última coisa que ele fala é essa: para ser humilde é preciso reconhecer que você é orgulhoso. Eu quero ler uma frase, está aqui na página 174 do livro, que é a última frase que ele fala assim, ó: se alguém quer adquirir humildade, penso que poderia lhe dizer qual é o primeiro passo: reconhecer o próprio orgulho. Trata-se de um passo bem grande, aliás, e nada poderá ser feito antes disso. Se você pensa que não está sendo prepotente, está na verdade sendo prepotente demais. Beleza? É um assunto muito complicado, muito cheio de detalhes, mas eu espero ter sido bem claro contigo que o orgulho, ele prejudica muito a nossa relação com Deus, e a humildade, ela nasce de alguém que reconhece o orgulho. Porém, reconhecer o orgulho é uma das coisas mais difíceis que nós cristãos temos que enfrentar aí diariamente. Beleza? Deus te abençoe, deixa o like, deixa o comentário se você curtiu, e é nóis, valeu!